Esse é o melhor vídeo disponível hoje no YouTube sobre TDAH e estudo. Hoje eu vou te dar dicas práticas baseadas na ciência, que eu demorei semanas estudando para trazer para vocês, sobre como potencializar seu estudo mesmo tendo TDAH, ou melhor, como utilizar o TDAH ao seu favor na hora de estudar. Esse vídeo vai te economizar um tempão de estudos sobre o TDAH. Serve para crianças, para adultos. Tudo que eu peço em troca vai ser o seu like, seu comentário e a sua inscrição. Que eu vou merecer, você vai ver. Antes de mais nada, eu acho importante que você tenha sido diagnosticado com TDAH, principalmente por um psiquiatra. TDAH é uma doença que possui critérios diagnósticos muito específicos. Um deles é que os sintomas tenham aparecido antes dos 12 anos de idade. Hoje a gente tem uma leva de pessoas que se dizem com TDAH, mas que não preenchem critérios diagnósticos para essa doença. E eu acho importante lembrar que, como tudo na vida humana, principalmente na psiquiatria, é tido como um espectro. Então, a nossa atenção e concentração, que são habilidades humanas que são prejudicadas no TDAH, todos nós, elas são espectrais e variam conforme o momento do dia. Então, você não vai manter o mesmo foco de atenção em todas as áreas do seu dia, todos os momentos do dia. E isso é normal. Gostaria nesse momento de destrinchar que existem dois tipos de atenção. Existem as atenções que a gente chama de vigil e tenaz. Isso tudo é assunto da psiquiatria, mas é importante para você compreender o que eu vou falar mais para frente. No TDAH, a atenção hipervigil, ela acontece, ou seja, a atenção de vigil, ela está aumentada, que é aquela atenção de mudança de foco. Você está focado em alguma coisa e você tem uma certa facilidade para mudar o seu foco. Enquanto que a tenacidade, que é aquela atenção que você escolhe, ou seja, aquela atenção prolongada de quando você assiste uma aula, por exemplo, ela está diminuída no TDAH, que é o que a gente chama de hipotenacidade, ou atenção hipotenaz. Essa hipervigilância e essa hipotenacidade, inclusive, está muito caracterizada naqueles quadros que algumas pessoas que têm TDAH dizem que é o cansaço na alma, né? É uma pessoa que está hipervigil, que está focando em diversos assuntos ao mesmo tempo. Essa mudança de foco ocorre tão rápida que acaba cansando o nosso processamento. Eu vim preparada, viu? Esse cansaço na alma eu aprendi no livro da doutora Ana Beatriz, Mentes Inquietas. Eu vou deixar o link do livro na descrição. E eu, inclusive, li o livro para trazer para vocês esse conteúdo. Continua comigo que eu já vou contar todos os passos e todas as dicas de estudo realmente eficazes para pessoas que têm TDAH. Mas antes eu queria dizer para vocês o porquê que eu decidi trazer esse vídeo. Porque pessoas que têm TDAH, elas têm mais chances de piores desfechos no trabalho, maiores chances de divórcio, maiores chances de experimentarem e abusarem de substâncias ilícitas. Então essas dicas, além das dicas de como estudar, elas vão lhe ajudar na sua vida como um todo. Então eu de verdade espero que você desfrute dessas dicas, porque eu demorei muito tempo estudando, lendo artigo científico, lendo livro para trazer para vocês. Primeiro é a técnica de estudo baseado na atenção plena, ou Mindfulness Studying. É uma técnica de estudos baseadas no Mindfulness. Ela tem como pilares a preparação do ambiente, respiração consciente antes de começar, estudo com intenção, atenção plena, pausas consistentes. Eu quero trazer para vocês um vídeo só sobre estudar com atenção plena. Se eu já tiver feito esse vídeo, o link vai estar aqui no card, se não, cena dos próximos capítulos. Eu quero mostrar para vocês um estudo quantitativo do tipo experimental, coorte longitudinal. Lembrando que todos os estudos que eu trouxer nesse vídeo, o link vai estar na descrição, tá certo? Se você quiser conferir. Foi feito com mais de 600 alunos que tinham sintomas de TDAH. Não eram crianças com diagnóstico, porque a gente já viu que para fechar diagnóstico de TDAH, existem critérios específicos. Mas eram crianças que tinham queixas na atenção e concentração característicos, ou melhor, parecidos com o TDAH. Quase 10% dessas crianças tinham impulsividade, mais de 3% tinham hiperatividade, e elas fizeram 10 sessões baseadas na atenção plena. Quando terminou essas 10 sessões, a satisfação dessas crianças em relação à sua atenção subiu de 51,4% para 73,6%. Então, a atenção plena é um dos principais pilares para você que tem TDAH, ou pessoa que tem TDAH, ou então uma pessoa com dificuldade de atenção e concentração. Próxima dica, que é muito importante para todo mundo, mas principalmente para pessoas que têm TDAH,
é fazer uma atividade de cada vez. Se você, por exemplo, meu querido, estiver assistindo esse vídeo lavando louças, já são 2 atividades que vão estar dividindo a sua atenção. Então, se você já tem dificuldade de concentrar em uma atividade, fazer 2 ou mais ao mesmo tempo vai dispersar ainda mais a sua atenção. Como a gente já viu, o TDAH ele tem dificuldade de manter a tenacidade, que é aquela atenção focada de você querer manter um tempo prolongado em determinada coisa, como, por exemplo, uma aula. Se o TDAH já dificulta mais a aquisição desse tipo de atenção, se você dividir a sua atenção em várias atividades, ela vai ficar ainda menor. Então, fazer uma atividade por vez é fundamental. A próxima dica é diminuir as distrações, principalmente o celular. Se o celular dificulta as pessoas como eu, que não tem TDAH, imagine as pessoas que têm TDAH. Então vamos desligar o celular. Eu já dei essa dica em outro vídeo, que é o vídeo de se você só tiver 2 horas para estudar, o que você faz? Eu vou deixar o link aqui no card. Tá um vídeo muito legal sobre estudar em pouco tempo. Desliga o celular. Se você não consegue ficar com o celular desligado do seu lado, você entrega o seu celular para uma pessoa que você confie e você diga: só me devolva quando eu terminar de estudar. A gente já viu que os indivíduos com TDAH, eles são hipervigis, ou seja, eles têm uma facilidade fora do comum em mudar de foco. Se você deixa o celular do seu lado, às vezes, mesmo que desligado, ele tem a capacidade de diminuir a sua atenção e concentração. Inclusive, a psiquiatra que eu falei do livro, a doutora Ana Beatriz, ela tem aqui no YouTube várias entrevistas em que ela fala que as ondas cerebrais, elas são equivalentes às ondas do celular. Então é por isso que é comum, quando a gente recebe uma notificação, mesmo o celular estando no silencioso, a gente tem uma tendência de pegar o celular. Isso já aconteceu com você, né? Você acabou de pegar o celular e você viu que alguém te mandou uma mensagem ou te ligou. Formas de diminuir isso é botar o celular em modo avião e desligado, mas mesmo assim ainda existe uma porcentagem que ainda se conecta às ondas cerebrais dos aparelhos tecnológicos e do nosso cérebro. Por isso é importante desligar o celular. E, mais do que isso, deixar ele em outro ambiente. Então, se você está no seu quarto estudando, bota o celular na sala, bota o celular na cozinha, deixa com alguém em outro cômodo. Isso é muito importante. Próxima dica. Alimente-se bem e faça exercício físico. Mas calma, não sai ainda. Eu garanto que eu vou quebrar um pouquinho as suas expectativas. Não vai ser só clichê. Eu vou trazer conteúdo que você vai utilizar na sua vida. Fica aqui comigo, vai ser legal. Começando com a alimentação, observou-se que óleos de ômega 3 aumentam a atenção tanto quanto os medicamentos para TDAH em algumas crianças. Ômega 3 é muito importante para atenção e concentração. Quem nunca ouviu aquela frase, aquele ditado popular, coma peixe para estudar melhor? A minha avó, minha mãe me falavam muito isso. E tem um fundo de razão. Se sabe que existe algum componente no ômega 3 que auxilia a atenção e concentração. Então, para indivíduos que têm TDAH, é importante se alimentar de alimentos como o peixe, que possui o ômega 3 naturalmente, ou então fazer suplementação. O ideal é fazer acompanhado de um nutricionista, um nutrólogo, um profissional de saúde qualificado, mas nem todas as pessoas têm essa condição. Você pode acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo, que tem o estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que traz essa pesquisa do ômega 3 para você se aprofundar mais. Outras dicas alimentares é diminuir a quantidade de substâncias que possam aumentar a hiperatividade, que é um sintoma comum no TDAH, como, por exemplo, a cafeína, presente no café, a taurina, presente em alguns energéticos. Agora, partindo um pouquinho para exercício físico, eu vou trazer outro estudo. Então, eu vou trazer para vocês um estudo que foi feito com adultos jovens, especialmente pacientes com diagnóstico de TDAH, mas existia um grupo controle, que eram pessoas que não tinham esse diagnóstico de TDAH, e expuseram esses jovens a 20 minutos de exercício físico aeróbio. Exercício físico aeróbio é principalmente corrida, esteira, esse tipo de exercício, de intensidade moderada, e registraram que, ao fazer o exercício, a motivação para realizar tarefas cognitivas desses pacientes, né, dessas pessoas que foram expostas à pesquisa, melhorou muito, reduzindo a sensação de confusão e fadiga. Então, gente, tá provado, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício físico. Eu tenho outro vídeo, que eu vou deixar o link também aqui no card. Eu falo das coisas que eu aprendi depois de 4 anos estudando medicina. É que o estudo não é só o momento de sentar na cadeira para estudar. O estudo, ele tem que estar presente em toda a sua vida. Você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício, você tem que nutrir a sua mente com bons pensamentos, com boas ações. Porque se você organiza ao redor da sua vida, o momento em si de estudar, de sentar na cadeira, ele vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais fácil. A sua atenção, a sua concentração vai estar preservada,
a sua felicidade, que é uma coisa que às vezes eu percebo que as pessoas esquecem. O estudo, ele é um momento que pode e ele deve ser prazeroso. Ele deve nos trazer coisas boas, deve ser um momento de nós mesmos com a nossa cognição. Quinta dica: nada substitui o tratamento farmacológico. Para pacientes que têm um diagnóstico de TDAH, existe um tratamento que a gente chama de multimodal, que é um tratamento que abrange outras especialidades médicas, outros profissionais da área da saúde. O fármaco acaba sendo o pilar essencial. Então, se você tem sintomas de TDAH ou você tem um diagnóstico, consulte um psiquiatra para ele verificar a necessidade de medicação e lhe passar o melhor remédio possível. Porque para pacientes que precisam da medicação, nada substitui. Nem todo TDAH vai precisar de medicação, mas aqueles que precisam realmente, nada consegue superar a necessidade do remédio. Mas para tranquilizar vocês, o TDAH é uma das doenças do neurodesenvolvimento que mais responde à medicação. Então, realmente, aqueles pacientes que precisam de remédio, que fazem uso desse remédio, têm melhoras muito significativas, chegando próximos de 100%. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo vídeo.